é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, imolado desde antes da fundação do mundo e revelado agora entre nós, em Cristo, para a nossa libertação. Marcos, capítulo 10. Hoje eu quero ler apenas o verso 22 de Marcos 10. Marcos 10, 22 diz assim: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele, porém, contrariado, zangado com esta palavra de Jesus, com o Evangelho, com as raízes do reino de Deus, retirou-se triste, zangado com Jesus, contrariado com o conceito e totalmente indisposto a seguir, se seguir Jesus fosse daquele jeito. De quem é que eu estou falando? Se não de alguém chamado de, aqui no Evangelho, de um jovem rico, um indivíduo que é religioso, porém muito rico, muito. Acerca de quem se diz que na sua piedade religiosa, muito religiosa, ele vem ao encontro de Jesus e se ajoelha. Ele era um homem de piedades exteriorizadas. Ele era um homem de piedades exteriorizadas. Você está me entendendo? Ele era um homem de piedades exteriorizadas. Por isso é que ele vem ao encontro de Jesus e ajoelha-se. Ele é dramático na sua manifestação de religiosidade, porque tudo que ele é apenas um ser religioso. Então pergunta a Jesus, de joelhos: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Para ele herdar a vida eterna não era de fato uma herança. Herança não depende de méritos. Herança não depende de méritos. Eu até aqui na vida não tenho nenhum objeto, nenhuma propriedade assim material que eu pudesse deixar para os meus filhos a ponto de que tivesse algum poder de ser um socorro efetivo mesmo para eles. Mas se houvesse desse tamanho, dessa magnitude, não seria mais para uns e menos para outros, seria em partes iguais. Porque é uma herança. Eu não saberia dar uma herança desigual, avaliando o mérito do filho. Ou é ou não é. Mas na mente desse moço, ninguém sabe que paternidade ele tinha, que maternidade. No caso dele, o forte era a paternidade, aquela era uma cultura patriarcal, com leis patriarcais, com severidades patriarcais. Mas o fato é que ele introjetou a ideia de que herança era uma coisa que a gente adquiria. Que farei eu, o que eu preciso merecer para herdar. Merecer para herdar é a tal da graça comprada. Aí não é graça, como eu falei outro dia, da graça barata. A graça cara não é graça e a barata também não.
Se é graça, não tem preço. Se é graça, é de graça. É óbvio. Mas ele acha que ele tem que fazer alguma coisa para herdar. Se eu preciso fazer, não é herança. É salário. Se é herança, é de graça. Não é mérito, é vínculo, é relacionamento, é inclusividade natural no pertencimento. Por isso é herança. Como tantas vezes se vê gente que nem conhecia o doador, um tio distante, mas a única sobrinha que sobreviveu de uma família toda extinta, recebeu tudo o que tocava aquele tio a quem ela nem conheceu. Não foi por mérito, não foi salário, foi herança, foi de graça. E aí, você ouve o homem fazer esta pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: primeiro, por que tu me chamas bom? O homem estava de joelhos. Ficar de joelhos diante de um outro homem não é na Índia, não é na Arábia, não. Era em Israel, isso não existe. Judeus não se ajoelham diante de ninguém, e nem diante de judeus, nem diante de rabinos, nem diante de mestres. Judeus, supostamente, só se ajoelharia diante do Deus invisível e de nada mais. Mas vem esse homem religioso e se ajoelha diante de Jesus e o chama de bom mestre. Também na consciência de um verdadeiro judeu que compreendesse o sentido da teologia judaica, ele iria saber que bom, nesse sentido que me faça ajoelhar-me diante do absolutamente bom, só diante de Deus e de ninguém mais. Então Jesus começa do começo: por que me chamas bom? Essa tua dramaticidade tem raiz? Tem consciência? Ou é apenas uma exteriorização piedosa? O que Jesus está perguntando é pela consciência. Existe alguma relação entre as tuas palavras e o teu entendimento? Se tu te ajoelhas e me chamas de bom mestre, quem eu sou para ti? Só um bom, absolutamente bom, diante de quem nós nos ajoelhamos, que é o nosso Pai que está nos céus, que é Deus. Por que tu me chamas bom? Qual é a raiz dessa tua atitude exteriorizada? Sabes os mandamentos, Jesus disse a ele. Tu sabes, eu sei que tu sabes. Não matarás, não adulterarás, não furtarás ou roubarás ou corromperás. Não dirás falso testemunho, não divulgarás fake news, não defraudarás ninguém, não usarás de tráfico de influência para enriqueceres e empobreceres o próximo. Honra teu pai e tua mãe, melhora teu pai e tua mãe na tua vida, faze-os melhores em ti. Então o jovem que tinha chegado, se ajoelhado e chamado um homem diante de quem ele estava de joelho de bom mestre, com uma atitude e uma reverência só pertinentes diante de Deus, recebe de Jesus esse questionamento
E essa afirmação, eu sei que tu sabes. Por que que tu me perguntas aquilo que tu supostamente sabes e crês? Se tu propalas para todos os lados que essa é a tua fé, por que tu perguntas a mim? Faz parte de quê? De uma encenação? Tu tens que aprender qual é a relação entre palavra e consciência, entre palavra e comportamento, raiz, verdade, sinceridade, coerência. Palavras não podem ser tratadas como coisas que depois a gente possa sair recolhendo-as, sem pedir perdão sincero, honesta e repetidamente pela nossa própria tolice quando praticada. Por que que tu pensas que isso tudo possa ser inconsequente? Além do que, por que tu me perguntas aquilo que eu sei, que para ti mesmo tu dizes que sabes? Então o moço respondeu: Mestre, esses mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, todos esses aí, tudo isso eu observo desde novinho, desde a minha juventude, isso aí eu sei. Então Jesus, olhando para ele profundamente, dentro dos olhos dele, diz o texto, fitando-o o amor. Jesus olhou e amou. Amou esse ser tão viciado nas devoções estereotipadas, nos cultos exteriorizados, nas obediências de receita, de prescrições. Olhou, fitou e amou, 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 amou. Viu todos os condicionamentos dele. Viu como ele não sabia entender a ideia de graça. Porque para ele até herança era algo que se fazia por merecer e não era qualquer coisa que decorresse naturalmente da relação, da continuidade, do vínculo, do pertencimento. Olhando o amor, se internurou, se encheu de compaixão e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Já que tu estás procurando, já que teu objetivo é entrares e andares num caminho de perfeição entre os homens, já que tu queres ser perfeito, como se você lê em Mateus 19, em Lucas 18, Jesus alude a esse narcisismo travestido de piedade, a esse culto do rapaz por si mesmo, a essa busca de perfeição sublime, auto-idolatrada. Jesus o amou e porque o amou entrou na ferida dele, tocou no nervo exposto, só visto por Jesus, encoberto pelos estereótipos da religião, pelas fachadas, pelos ajoelhamentos, pelas lindas declarações. Jesus, no entanto, olhou para além da fachada, dos dramas e dos estereótipos e viu esse narcisismo e tocou
no nervo narcisístico do moço. Uma coisa te falta: tu queres vida eterna mesmo? Ou isso é só uma conversa? Se a alegria da tua vida é a eternidade, então uma coisa te falta. Inicia a eternidade hoje. Começa a eternidade agora. Não espere a eternidade e não a atrase. Faça a verdadeira hoje. Vai. Vende tudo que tu tens. Tudo que é hoje, tudo que é temporal, tudo que é passageiro. Se tu realmente tens esse encantamento com a sublimidade, com a eternidade, vai e desfaze-te hoje de tudo que é temporalidade empobrecedora da grandeza do Espírito. Todos os apegos que enterram a existência no agora. Se tu és mesmo um apaixonado pela eternidade, se existe consequência entre tuas questões e tuas decisões, então vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres. Inicia a eternidade fazendo bem com tudo que tu tens àqueles que padecem no tempo. Inicia a eternidade aliviando as dores dos que sofrem com os bens que te sobram, ajudando-os a dirimirem suas angústias, a diminuírem suas dores, já hoje, agora, no tempo. Se tu tens todo esse anseio pela eternidade, então desfaze-te de tudo que tu possuis, porque centenas vão ser beneficiados por aquilo que tu acumulas. E como que tu acumulas? Tu acumulas só porque tu és rico e tu não estás interessado realmente nas riquezas deste mundo, e sim nas riquezas eternas. Então, ao invés de me perguntar sobre a eternidade, faze bem ao teu próximo, ao pobre, ao miserável, às minorias que não têm como cuidarem de si mesmas por alguma limitação pessoal, circunstancial ou por algum acachapamento mais poderoso do que elas. Tu que és um ser que amealhaste no presente, mas que és apaixonado pela eternidade, pega o que tu tens no presente e ameniza a dor e tira muitos do inferno da agonia, já no presente, já agora. Faz isso por eles. E enquanto tu fazes isto por eles, podes ter certeza que aquele que ao pobre socorre, a Deus empresta, como diz o livro de Provérbios. Se tu assim fizeres, tu podes andar sabendo que tu tens um tesouro no céu do teu ser, um tesouro plantado em ti. Não é um tesouro que virá só, é um tesouro que virá, mas que em ti já estará, porque tu estarás me seguindo. Me seguir já é andar na eternidade. O que Jesus está dizendo é: me seguir já é andar na eternidade. Portanto, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque o reino de Deus não entra neles, por isso eles não entram no reino, eles não deixam o reino entrar neles, porque o reino de Deus é amor, é compaixão, é misericórdia, é bondade, é generosidade. E se você
ama as suas riquezas, não há lugar para Deus em você, porque as riquezas, Jesus explicou, elas têm o poder de uma divindade na gente, quando a gente as ama. Foi Jesus que disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. Vocês têm que escolher qual dos altares, qual dos deuses. São divindades absolutas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que cultuam riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, ouçam, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil. Eles não têm fé, não confiam, não se entregam. O culto deles está sempre naquilo que eles podem ver, pegar, apalpar, materializar. Por isso, eles não têm olhos para o reino, não têm coração para o reino, não têm qualquer possibilidade de manifestarem avidez pelo reino de Deus neles próprios. Por isso eu vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico apaixonado por dinheiro no reino de Deus, ou por poder. E aqui ele não está falando só de dinheiro, é por poder. Quão dificilmente aqueles que amam o poder, seja o da riqueza, qualquer forma de poder. Poder é o que realiza, dinheiro realiza, poder político realiza, qualquer outro tipo de poder, frequentemente o poder acadêmico, intelectual, poder. Aquele que ama o poder, quão dificilmente entrará no reino de Deus, pois para entrar, o coração tem que se desvestir de todo amor ao poder. Tem que deixar de confiar nos poderes deste mundo e encontrar aquele lugar de descanso perene e essencial, exclusivamente no amor de Deus. Quão dificilmente entrarão. Então os seus discípulos ficaram aterrados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Porque eles viram que todo mundo ali, mesmo a partir do coração deles, cada um deles tinha seu trono de culto. Mesmo quem se julgava livre, se olhava para dentro do coração, ainda encontrava os altares da sua segurança temporal e passageira bem erigidos dentro da alma. Quem pode ser salvo então? Jesus, porém, fitando neles o olhar em cada um deles, bem profundamente, lhes disse: para os homens, ninguém poderia ser salvo. De fato, ninguém, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Para os homens é impossível a salvação. Essa é a verdade. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível, ou como Lucas diz no evangelho deles, nessa mesma passagem, Lucas 18, pois os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nenhum de nós entra, nenhum de nós entraria, nenhum de nós por sua própria justiça, bondade, obediência exterior, qualquer coisa, nenhum de nós jamais entraria. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que qualquer um de nós entrar no reino dos céus. Especialmente aqueles que cultuam poder, riqueza, sabedoria, entendimento, supremacia, superioridade. Dificilmente vão se quebrantar. E o mais extraordinário de tudo é que Jesus amou esse jovem, que representa essa multidão
de religiosos estereotipados, de morais exteriores, de jactâncias pessoais, de heranças compradas, de graças adquiridas. Amou, mas não deixou de lhe tocar na ferida. Bom, se é verdade, tudo que tu exteriorizas com tanta dramaticidade, então dá um passo além, de acordo com o nível da tua intensidade absoluta. Vai, vende tudo que tu tens, traz a eternidade e o socorro e a bondade e a misericórdia para a vida de pobres que podem ser ajudados pelo que tu possuis, e carrega o céu em ti. Segue-me e tu estarás andando na eternidade de hoje em diante. Aí ele se entristeceu, contrariado, que é o que eu vejo aqui, e não somente aqui, eu vejo no mundo inteiro há muitos anos, anunciando o Evangelho. Na hora que o Evangelho mesmo chega, e a pessoa tem que fazer uma escolha que seja coerente com o sentido do Evangelho da eternidade, aí a gente vê os mais religiosos, os mais adoradores, os mais estereotipados se retirarem contrariados. Contrariados com Jesus, contrariados com o Evangelho. Entre nós, como eles não podem dizer que estão contrariados com Jesus, eles dizem que estão contrariados, por exemplo, comigo. Entristecidos pela minha radicalidade, por eu dizer que um verdadeiro discípulo de Jesus tem que viver a vida com algumas consequências, ou não é, tem que se alinhar com certas coerências de vida, ou então não é. Eles ficam chocados, retiram-se contrariados. E eu, fitando-os, os amo. Mas, sinceramente, amigos, não relaxo. Porque a jactância tem que dar lugar à revelação de quem nós somos, da nossa natureza perversa. Tem que tirar a nossa máscara. A palavra nos desmascara, a verdade nos desmascara. E nos deixa seguir zangados pela vida, com Deus, com o Evangelho, com quem nos anuncie tal palavra, seja como for. E Jesus apenas diz: quão dificilmente entram no reino, ou deixam o reino entrar neles, os que têm o coração ocupado pelo amor às riquezas, às ideologias, aos poderes deste mundo. Quão dificilmente. Por isso, na realidade, ninguém poderia ser salvo. Porque todos nós, uns mais absurdamente, outros menos aparentemente absurdamente, mas todos nós pecamos e todos nós carecemos da mesma graça. Nenhum de nós passa. Nenhum de nós é. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. É por isso que eu continuo aqui. Porque eu sei que o que eu estou dizendo é a palavra menos esperada. É a trilha menos percorrida. É o caminho menos visitado. É a vereda desprezada. Eu sou um homem da vereda desprezada, da trilha que poucos escolhem nela andar, da porta estreita, do caminho estreito. Eu tenho que ser um homem muito resolvido em Cristo, para o meu coração não ficar com nenhuma necessidade de adulação, nem de multidão, mas apenas de afirmações celestiais.
E essas eu tenho em abundância, em convicção no meu coração. É por isso que eu estou aqui, vendo você seguir contrariado até o dia em que o Espírito de Deus te esclarecer, ou até o dia em que o seu poder acabar, a sua riqueza sumir, ou a doença inviabilizar você para aproveitar qualquer que seja a forma de confiança pessoal. Guarde isso. É o Evangelho de Deus. É profecia eterna para o coração humano. Senhor Jesus, aplica esta palavra ao coração de todos nós, a começar do meu, a todos nós, em todos nós, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.